Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. Hoje nós vamos começar a falar sobre orações subordinadas. Eu digo começar, gente, porque esse tema não tem como a gente dividir, né? Aliás, não tem como nós reunirmos em uma só aula, né? Todo mundo sabe que orações subordinadas são aquela... São, não. É aquela parte puxada do português, né? Que a gente sua para aprender e são muitos detalhes, muitas formas, né? Tem aqueles sobrenomes, nomes e sobrenomes enormes, absurdos de orações subordinadas. Então, para a gente aprender com mais detalhes, né? Tudo que a gente precisa aprender, elas vão ser divididas em 3 aulas, ok? Então, vamos começar a nossa primeira aula. A forma das orações subordinadas. Observe o exemplo abaixo de Vinícius de Moraes. Eu sinto que em meu gesto existe o seu gesto, o teu gesto. De novo. Eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, né? Então, olha só, aqui nós temos um exemplo. Oração principal e mais, né, a nossa oração subordinada. O que nós podemos perceber dessas duas oraçõezinhas já de início aqui? Né? O que a gente pode inferir sobre isso? Bom, gente, diferente das orações coordenadas, né, em que nós temos duas orações que não necessitam uma da outra para completar o seu sentido. No caso das orações subordinadas, nós vamos ter sempre uma oração principal, que tem sentido sozinha, né? É uma oração, tem um verbo, mas ela faz sentido sozinha, por menor que ela seja, né? E teremos uma oração que, sem a principal, ela está completamente perdida, né, de sentido. Ela não faz sentido, tá? Então a oração subordinada, ela sempre completa o sentido da principal e ela precisa da principal para completar ela, porque senão ela não faz sentido. Então olha só, eu sinto, né? Eu sinto uma oração completa, ok? Você pode perguntar, olha, mas se você sente o quê necessariamente? Você sente algo, né? Não necessariamente. A pessoa pode perguntar pra você: você sente uma dor de cabeça de vez em quando aqui na região da testa? Sinto, eu sinto. Pronto. Uma oração, uma resposta, na verdade, né? Levando assim ao pé da letra, ela faz sentido. Então, as orações principais vão ser orações desse tipo, às vezes um pouco maiores, às vezes um pouco mais completas, ok? Mas elas fazem sentido sozinhas. Ok, então eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, né? Vamos ver a análise dessa oração, dessas orações. Observe que na oração subordinada temos o verbo existe, que está conjugado na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo, né? Que em meu gesto existe o teu gesto, ok? Então é a primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo, né? Existe. Primeira não, gente, desculpem. Terceira, tá? Ele existe, né? Como se fosse ele ou ela existe. Terceira pessoa. Ok. Tudo bem. As orações subordinadas que apresentam verbo em qualquer dos tempos finitos, tempos do modo indicativo, subjuntivo e imperativo, são chamadas de orações desenvolvidas ou explícitas. Bom, nós vamos entender melhor por que essa separação, ok? Mas nós temos, né, as orações. As orações são divididas em explícitas, desenvolvidas ou em orações implícitas ou reduzidas. Nós vamos ver depois com mais detalhes as reduzidas. Enfim, vamos entender então. Esta oração, por ela ter um verbo no modo indicativo, isso faz dela uma oração desenvolvida.
ok? Vamos lá. Podemos modificar o período acima. Veja, eu sinto existir em meu gesto o teu gesto. Né? Então, olha só, a gente mudou o verbo, né, que era presente do indicativo, a gente mudou ele para quê? A gente mudou ele para o infinitivo, que é uma forma nominal do verbo, né? Ela não tem... É a forma primordial do verbo, certo? Toda vez que a gente fala o nome do verbo, né? Amar, fazer, comer, existir, né? Tudo isso são formas do infinitivo, que é o verbo na sua forma primordial, na sua forma original, ok? Como ele se mostra pra gente, é o nome do verbo, né? Depois, a partir daí que a gente conjuga, né? Em determinado tempo, em determinadas pessoas e número, né? Ok? Mas o verbo na sua forma original, ele se chama infinitivo, né? Então, ok, a gente mudou, antes nós tínhamos, né? Existe, que é presente do indicativo. Agora nós mudamos para existir. E vamos ver o que isso, né, faz de diferente nessa oração subordinada. Observe que a análise das orações continua sendo a mesma. Eu sinto é a oração principal, cujo objeto direto é a oração subordinada existir em meu gesto, o teu gesto. Note que a oração subordinada apresenta agora verbo no infinitivo. Além disso, a conjunção que, conectivo que unia as duas orações, desapareceu. As orações subordinadas, cujo verbo surge numa das formas nominais, né, como eu já disse para vocês, infinitivo, flexionado ou não, gerúndio ou particípio, nós chamamos de orações reduzidas ou implícitas, ok? Então essa vai ser a diferença entre as orações desenvolvidas e as orações reduzidas. As orações reduzidas, o verbo, isso a gente está falando de oração subordinada, não da oração principal, ok? Então, nas orações subordinadas, né, sempre que aparecer um desses tempos aqui, um desses modos nominais do verbo, né, infinitivo, gerúndio ou particípio, né, ó, gerúndio, fazendo, comendo, particípio, feito, escrito, dado, e por aí vai, né? São coisas que já estão... mostra uma ação que já está concluída, ok? Impresso, aberto, fechado, né? Tudo isso é particípio. Gerúndio é continuidade, né? Fazendo, comendo. E infinitivo é amar, crescer, gostar, tá? Então, sempre que nós virmos nas orações subordinadas esses modos nominais do verbo, né, nós estamos falando de uma oração subordinada reduzida. E sempre que virmos os tempos, né, indicativo, subjuntivo e imperativo, estamos falando de orações desenvolvidas. Então, inicialmente, são essas duas diferenciações que nós precisamos saber sobre as formas das orações reduzidas. Das orações subordinadas, desculpem, tá? Elas podem ser reduzidas ou desenvolvidas. Uma coisa importante aqui que apareceu, que eu preciso esclarecer para vocês. Quando eu digo, né, olha só, é a oração principal cujo objeto direto é a oração subordinada. Vamos lá. Quando nós dizemos, gente, que a oração subordinada ela cumpre o papel de objeto direto, né, isso daí ela pode cumprir diversos papéis, mas a oração subordinada, é importante que a gente saiba que geralmente ela cumpre um desses papéis, de predicativo do sujeito, de objeto direto, objeto indireto, ok? Então, isso também, né, vai entrar na classificação dela, quando a gente for falar oração subordinada, reduzida de infinitivo e blá 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 blá, ok? Por que que aqui? A gente vai falar sobre isso melhor mais pra frente, mas vamos mostrar. Por que que eu digo que essa oração subordinada é um objeto direto? Por quê? Eu sinto, certo? Quando você diz sinto, você pergunta aquilo que a gente estava conversando há pouco. Sente o quê? Né? Quando o verbo é um verbo transitivo direto, né, que a gente já conhece, sente. Quem sente, sente o quê? Então, não pede preposição, na verdade, você vai direto, por isso que é objeto direto. Então,
o que que vai completar esse sentido de sentir? Você sente o quê? O que que completa esse sentido aqui? É a nossa oração subordinada, certo? Então, aqui, essa oração subordinada cumpre o papel de objeto direto da oração principal, porque ela complementa o verbo da oração principal, ok? No primeiro caso, a oração explícita, né, a oração desenvolvida, a mesma coisa, tá? A diferença é que aqui é reduzida e lá é desenvolvida. Ok, vamos seguir. Observação. As orações reduzidas não são introduzidas por conjunções, nem pronomes relativos. Pode ser, eventualmente, introduzidas pela preposição. Por quê? Essa preposição vai existir, né, para introduzir uma oração subordinada reduzida quando ela for objeto indireto, né? Quando o verbo, por exemplo, for obedeço, né? Um exemplo de verbo transitivo indireto. Quem obedece, obedece a, ok? Então a oração subordinada que completa, ela precisa dessa preposição a. Eu obedeço, oração principal, a meus pais e avós. Sei lá, eu obedeço às regras impostas por meus pais e avós, né? Porque aí tem que ter verbo, oração tem que ter verbo. Entendem? A gente vai trabalhar isso melhor, mas só uma explicação por quê, né? Por que essa daqui não é iniciada por uma conjunção como a outra, ok? Então, as orações reduzidas, subordinadas reduzidas, elas não serão introduzidas por conjunções ou por pronomes relativos, apenas por preposições quando for necessário. Agora vamos falar das orações subordinadas substantivas. A oração subordinada substantiva tem valor de substantivo e vem introduzida geralmente por conjunção integrante, né? Que é o que ou o se. Vamos lá. Suponho que você foi à biblioteca hoje, né? Você sabe se o presidente já chegou? Vamos lá. Por que substantiva, gente? Elas vão fazer papel do substantivo, né? Então, olha só. Supõe. Quem supõe, supõe algo, alguma coisa, né? Então, o que você supõe, né? É o substantivo. Você sabe se o presidente já chegou, também cumpre o papel, né, de substantivo. E todas elas vêm introduzidas por uma conjunção integrante, que são o se e o que. Os pronomes interrogativos que, quem, qual, também introduzem as orações subordinadas substantivas, bem como os advérbios interrogativos, por quê, quando, onde e como. Então, também podem, tá, gente, introduzir essas orações subordinadas substantivas, tá? Vamos ver os exemplos. O garoto perguntou qual era o telefone da moça. Não sabemos porque a vizinha se mudou, né? Vamos tentar pensar nessas orações substituindo elas por um substantivo? Vamos tentar. Vamos lá. Suponho a sua ida à biblioteca, né? No caso aqui, a sua ida meio que tem mais a função de substantivo, tá, gente? Então, pensando como essa oração subordinada substantiva cumpre o papel de substantivo, né? Tentar mudar aqui. Você sabe o porquê?
do choro, por exemplo, né? O porquê, né, tem essa função de substantivo. É o único porquê, inclusive, que é um substantivo, tá? O porquê. O garoto perguntou. O telefone da moça. A gente pode só colocar aqui. O telefone. Né? Lembrando que as orações, gente, na oração, necessariamente tem verbos. A gente faz essa substituição só para vocês entenderem melhor por que nós chamamos de substantivas, tá? Então a gente substitui por um substantivo só para fazer a troca e você assimilar na sua mente. Faça essa troca quando você tiver dúvida, tá? Não sabemos o porquê da mudança. O porquê da mudança. Ok. Agora vamos classificar as orações subordinadas substantivas. De acordo com a função que exerce no período, a oração subordinada substantiva pode ser A. Subjetiva. É subjetiva quando exerce função sintática de sujeito, né? Sintática do sujeito do verbo da oração principal. Então, olha só, ela vai ter a mesma função de um sujeito, né? Um sujeito da oração principal. Por exemplo, aqui na oração principal nós temos é fundamental. Aí você me pergunta, o que é fundamental? Algo é fundamental, mas o que é? Aí a resposta tá aqui, olha. Qual é o sujeito? O que é? Né? A gente sempre sabe, o sujeito é aquele que exerce a função, a ação do verbo. Quem é? O que esse ser, né? Quem é? Vamos pensar assim, quem é? Pensar no no sentido mais do sentido de ser, da ação. Quem é? Quem é que você compareça à reunião, né? Então, o que é fundamental? Aquilo que vai completar é que você compareça à reunião. Logo, vai ser o sujeito, ok? O sujeito da frase, da oração. Desculpe, da oração principal, né? Então, essa é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, né? Vamos começar a prestar atenção nesses nomes e sobrenomes que começam a se formar, porque é exatamente isso que complica, né? A gente aprender e entender quanto, né? Quais são essas características que se unem, como se unem, para a gente formar esses nomes super compridos que a gente fica até com medo, né? Então, essa é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ok? Atenção! Observe que a oração subordinada substantiva pode ser substituída pelo pronome isso. Assim, temos um período simples. Olha só, é fundamental isso ou isso é fundamental. Então, sempre que você tiver dúvida, né, sobre essa oração subordinada substantiva subjetiva, né, que faltou aqui o subjetivo, você pode substituir por isso. E aí você vai entender essa função do sujeito que ela exerce, né? Então, você tem dúvida, eu não sei direito. Pense em fazer essa substituição para você entender. Então, é fundamental isso. O que é fundamental? Isso. Ou, isso é fundamental. Ok? Macetinho bom aqui. Dessa forma, a oração correspondente a isso exercerá a função de sujeito. Ok? Então, uma vez que nós respondemos essa pergunta, isso é o sujeito. Tá? Veja algumas estruturas típicas que ocorrem na oração principal. Então, essas orações geralmente, né, as orações subordinadas, substantivas, subjetivas, geralmente apresentam essas formas, né? Verbos de ligação mais predicativo.
em construções do tipo é bom, é útil, é conveniente, é certo, parece certo, é claro, está evidente, está comprovado. Então, esse tipo de construção, gente, é uma construção típica da oração subordinada substantiva subjetiva. OSSSS. Tá? Oração subordinada substantiva subjetiva, né? Tem função de sujeito. Então, ó, um exemplo aqui. É bom. É bom isso, né? É bom o quê? É bom que você compareça à minha festa de aniversário. Portanto, né? Essa daqui é a oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Então, sempre que você vira essa estrutura, tá? É bom, é útil, é conveniente, é certo, parece certo, é claro, está evidente, está comprovado, né? Significa que você provavelmente vai ter uma oração subordinada substantiva subjetiva completando o sentido dessa original. Expressões na voz passiva, né? São outros exemplos, outros tipos. Sabe-se, soube-se, conta-se, disse, comenta-se, é sabido, foi anunciado, ficou provado, né? Então, esse tipo de oração, né? Esse tipo de oração principal também costuma introduzir as orações subordinadas substantivas subjetivas. Olha, sabe-se. Sabe-se isso, né? Sabe-se que Aline não gosta de Pedro. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. E verbos como convir, cumprir, constar, admirar, importar, ocorrer, acontecer. Exemplos. Convém isso, né? Convém o quê? Convém que não se atrase para a entrevista. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Observação. Quando a oração subordinada, substantiva, é subjetiva, o verbo da oração principal está sempre na terceira pessoa do singular, tá, gente? Então, olha só, pense aqui, ó, convém. É o quê? Ele convém, né? Vamos dizer assim, é ele, ela. Então, terceira pessoa. Aqui, ó, sabe-se. Também. É bom. Né? Então, prestem atenção nisso, tá, gente? Terceira pessoa do singular, né? Então, terceira pessoa do singular, ele, ela, então é fundamental, é conveniente, convém, tá? Então, a oração principal, geralmente, né, ela vai estar na terceira pessoa do singular. Isso significa que a oração subordinada, quando isso ocorrer, será oração subordinada substantiva subjetiva, ok? Sempre que a gente puder substituir por isso também, tá bom? Bom, é isso, a gente fica por aqui.